Oi, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre pais separados e o que a gente pode estar fazendo com relação aos nossos filhos. O que é importante a gente entender? Acho que antes de qualquer coisa, antes mesmo de falar que virou normal, né, entre aspas, a separação, que antigamente, na minha época, em termos de escola, vamos dizer assim, era muito raro ter um pai separado. Hoje em dia, acho que se você bater numa porta de sala de aula, difícil ter alguém que não tenha pais separados dentro de uma classe. O que é importante a gente entender e estar bastante atento quando a gente está falando disso. Quando acontece a separação, ninguém casa querendo se separar ou pensando um dia vou me separar, mas pode acontecer. E se acontecer, é imperativo, pessoal, imperativo que nesta separação, que estamos falando de um homem e de uma mulher que se encontraram e tiveram filhos, esses filhos têm pais, mas este homem e essa mulher são adultos. Então, a gente sempre tem que estar lembrando que quem está se separando é um homem e uma mulher. O que acontece muitas vezes é que no processo de separação vem tudo à tona, vem toda aquele ranço, toda a chateação, todo o desconforto, tudo aquilo que eventualmente a pessoa foi guardando por anos, e na hora da separação, quem entra em cena é o homem, a criança e a criança do casal. Então, o que é importante a gente estar sempre considerando? Que no momento da separação precisa estar sendo trabalhada a maturidade que eu digo de se posicionar enquanto homem e mulher, e a maturidade de se posicionar emocionalmente. Você entender que dentro daquela dinâmica existe um homem, existe uma mulher ferido, e existem crianças, e essas crianças provavelmente vão estar com a mesma dor, se não for uma dor maior ainda do que a dor desses pais, porque os pais são adultos, eles conseguem elaborar e fazer algo com isso. As crianças, dependendo da idade, não conseguem estar lidando com essa emoção e não conseguem estar transmitindo toda essa tristeza de uma perda dos pais, que para eles, muitas vezes, estão perdendo pais. Eles não estão entendendo que quem está se separando é o homem e a mulher. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Outra coisa importante que a gente começa a ver é ver o desenvolvimento da criança. No momento da separação, cada etapa vai ter uma reação diferente. Então, as crianças, elas podem, por exemplo, o bebê, enquanto a mãe ainda está muito presente, né? Quase 100% ele depende da mãe, ou seja, na amamentação, na alimentação, na troca, depende de alguém, não tem autonomia. Esse bebê pode estar sentindo esse desconforto da mãe, essa tristeza, essa raiva, enfim, qualquer que seja o sentimento dessa mãe. Então, esse bebê ele pode ficar um pouco mais agitado. Então, é imperativo que essa mãe consiga olhar para ela como adulta e entender que ela precisa também de ajuda, ela não precisa ser super mulher e não precisa também fazer além do que ela deve, nem se entregar. É muito importante a gente entender que num processo de separação há uma tendência da gente, ainda mais se a mulher foi traída ou aconteceu alguma coisa nessa situação onde o homem pediu a separação, essa mãe vai ficar ainda mais na dor e tem um risco muito grande da gente entrar no triângulo dramático. E aí no triângulo dramático a gente se põe como vítima, ele é o culpado ou a outra é o culpado, e a gente quer que alguém nos salve e fica só olhando para o problema. É muito importante isso, porque existe um misto de emoções, né? Existe, se isso aconteceu, provavelmente o relacionamento já não estava bom, então pode ser um misto de alívio, que bom que aconteceu, mas ao mesmo tempo raiva porque eu fui trocada ou fui deixada simplesmente. É um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender, enquanto mãe, onde eu tô, se eu tô no triângulo dramático, eu tô no triângulo da realização, entender que é super natural, gente, sem cobrança, a gente vai entrar no triângulo dramático, não tem como, mas a gente tem que saber que tá ali e sair rapidamente para ir pro triângulo da realização, olhando para possíveis soluções, olhando para sua criatividade, como que eu vou estar lidando com essa situação, sendo sábia, usando toda a informação que você teve até então para poder estar aplicando isso na prática e podendo usar sua potência, usar seu poder e se dê permissão para começar de novo, né? Sei que não é fácil, eu vivi isso com 3 filhos pequenos, então eu sei do que eu tô falando, mas é possível a gente fazer isso sim. E quando a gente sai do triângulo dramático e entra no triângulo da realização, a gente se transforma e acaba descobrindo coisas que você nem sabia que você tinha em termos de potencial e de possibilidades, de mil possibilidades que você possa estar descobrindo. Então, voltando na questão das crianças,
o bebê, ele pode ter esse movimento, né, de estar mais agitado, então a mãe precisa estar pedindo ajuda na medida do possível, se ela puder ter, né, senão ela pode estar cuidando dela, no sentido de estar entendendo que ela precisa também de tempo, né. A criança pequena, até os 5, 6, 7 anos, ela tá ainda muito, tudo é muito concreto, né, ela acredita e acha que aquilo acontece, ela acha que ela é responsável, ela acha que ela pode fazer acontecer coisas, né. Não tem crianças que falam assim, você é super-homem, põe a capinha e quer sair voando achando que vai mesmo voar. Então eles acham que tem essa ilusão, esse poder todo. E a criança, ela tem ela é um poço de emoção, então nem ela sabe direito o que está acontecendo, mas ela vai sentir falta da mãe, ela vai sentir falta do pai, e muitas vezes ela pode se achar meio que responsável por isso. Então é importante falar abertamente sobre essas emoções dessa criança, tentar dar voz ao que ela está sentindo, porque ela está lá sentindo medo, ou tristeza, ou raiva, e é isso que ela vai tá decodificando e não saber, não necessariamente ela vai falar, ai, sabe que eu estou muito triste porque minha mãe não tá aqui, ou sabe que eu estou com muita raiva porque meu pai foi embora. Não tem essa percepção. Então ela pode mostrar isso também com o corpo, como fazer um xixi na cama, que se já não estava fazendo, pode voltar a fazer, começar a roer unha, ficar muito ansiosa, coisas que ela brincava antes, que gostava, ela pode ser que não comece a gostar de fazer, então pode deixar meio que de estar brincando, pode ficar mais irritada na escola, pode ter um prejuízo no aprendizado, tudo isso pode estar acontecendo. Então a gente precisa prestar atenção nesses processos de desenvolvimento. Por exemplo, o adolescente muitas vezes pode reagir de uma forma mais agressiva, mais disruptiva, pode agir de uma forma, ficar até meio revoltado com a situação, tomando partes, né, partes de um e de outro. Então é muito importante entender, principalmente quando a gente fala de adolescentes ou de crianças um pouquinho maiores, é que elas não têm que ocupar o lugar de ninguém, gente. Quando tem um casal, mãe e pai, sai o pai, fica um lugar vazio. E a chance de um dos filhos entrar nesse lugar é enorme, como parceiro, como amigo, como, enfim, o que for. Esse lugar não é de filho, esse lugar é de alguém que você vai encontrar. Então é muito saudável, se você se separou, que você encontre alguém. É imperativo que você continue a sua vida e caminhe para a vida de uma forma a buscar essa felicidade, a buscar a vida mesmo, a buscar estar alegre, buscar estar vivendo. Então, se esse espaço fica vazio, a chance de um filho entrar é muito grande. Então, precisa tomar cuidado. De filho é filho. Você, mãe, você, pai, cuida de filho. Filho não cuida de mãe. Filho não cuida de pai. Nesse sentido, cada um tem seu papel. A gente já falou sobre isso. Então, a mãe e o pai têm que estar muito atento a isso. Isso é bastante significativo. A gente precisa estar bastante atento. Então, o que mais que é importante para a gente tá falando? Já falei da questão da escola, as crianças com 7 anos, ela pode estar tendendo a ter mais situações de tristeza, de descontentamento, de desânimo, e a gente pode estar decodificando isso, mudar até apetite, muitas crianças podem ter alteração de apetite, aumentar a irritabilidade, alteração de sono, alteração de comportamento, se isolar. Então é bastante importante falar, filho, eu entendo, não está sendo fácil, isso é difícil, mas eu continuo sendo sua mãe, ele continua sendo seu pai, nós enquanto homem e mulher nos separamos, mas enquanto pais nós não vamos abandoná-los nunca. E é muito importante, principalmente nessa primeira fase da primeira infância, a criança tem uma tendência a se sentir abandonada. Então, se um dos pais for embora, a chance dela se sentir abandonada é enorme. Então, a gente precisa estar cuidando disso, senão realmente pode estar criando um buraco enorme aí dentro. E aí, futuramente, a criança pode ter essa dificuldade com relação a estar lidando com o abandono. Na escola também é muito importante que seja ligado para a escola e comunicado, olha, houve essa separação, eu gostaria que vocês ficassem mais atentos aos meus filhos, ao meu filho, porque pode acontecer sim mudanças de comportamento, inclusive na escola, com mudanças de atitudes, e às vezes os professores e a escola ficam sem entender o que está acontecendo. Então é bastante importante a gente estar atento e a escola informada disso. Não discuta em frente aos filhos, não importa por que motivo, não discutam, isso mesmo casados, gente, é imperativo que tenha
de novo, a maturidade para vocês entenderem que aquilo acabou. Infelizmente não deu para continuar. Eu sou a favor sempre de tentar até o máximo que der para tentar, fazendo terapia de casal, propondo pontos a serem mudados, pontos que tem descontentamento entre um casal e o outro, entre um par e o outro, para ver se está disposto a mudar. Agora, quando a gente fala da pirâmide do casamento, quando a gente está falando de respeito, admiração e fidelidade, se isso se perde, perdeu a base. Então, realmente fica complicado de estar se sustentando. Mas nada é impossível. Vocês podem estar tentando buscar se ainda existem os outros quesitos da pirâmide do casamento, como pele, diversão, diálogo e valores. É importante tentar. Agora, o que não pode de maneira alguma é ficar com discussão na frente de crianças. De maneira alguma. Então, vai discutir? Discute de outra forma e lembra sempre da comunicação não violenta. Não julga, não critica, não se posiciona de uma forma alienante, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, tenta trabalhar a sua emoção. Tá no estado de criança, tá lá no vermelhinho, gente, não converse. Fala, olha, eu não consigo conversar agora, ou que se eu for conversar agora, talvez eu vá falar coisas que não sejam muito legais. Eu prefiro deixar para conversar depois. Então, quando tiver mais calma, quando voltar aqui no amarelinho, aí sim você leva a informação dizendo, olha, o meu problema é tal, me sinto assim, minha necessidade é tal, e eu vou fazer o pedido tal. Aí vocês conseguem ter qualidade na comunicação. Isso é possível, dá pra gente fazer isso. É inevitável que haverão momentos que vocês vão soltar o verbo, vão falar coisas que não devem, mas nunca na frente das crianças. Okay? E se isso acontecer, volta e fala. Ó, não foi legal, eu tava na emoção, soltei aí meus cachorros, mas na verdade o que eu quero dizer é isso, isso e isso. Tem que abrir uma porta para comunicação, porque vocês vão ser pais por um bom tempo, gente. Até esse filho entrar na faculdade, ter dinheiro, condições de se manter, eles vão depender de vocês. E essa qualidade no relacionamento dos pais é bastante importante. Outra coisa importante, assim, o pai, depois da criança crescendo um pouquinho, é importante que ele entre, que ele tenha uma presença ativa no desenvolvimento dessa criança. Se a mãe pilha esse pai, maltrata a imagem desse pai, quem perde é a criança. E lembra que você tá brava com o homem, você tá brava com as atitudes do homem ou com as atitudes da mulher, e não com a atitude da mãe, e não com a atitude do pai. Pai é sagrado, mãe é sagrado. Por quê? Porque dentro do filho de vocês, metade deles, seja ele menino ou menina, metade deles é você e seu marido, seu ex-marido. Então, quando você xinga o seu ex-marido ou sua ex-mulher, você está xingando metade do seu filho. Isso é grave. Isso destrói. Isso não constrói. Então, é bastante importante que vocês deem segurança emocional para o filho de vocês. E como que eu dou segurança emocional? Trabalhando atitudes empáticas, trabalhando a comunicação não violenta, trabalhando a inteligência emocional, onde eu consigo olhar para o outro e entender o que está acontecendo na vida do outro. Consigo entender que no relacionamento, para ele não dar certo, não é culpa dele, não é culpa dela, é dos dois. Você tem 50%, ele tem 50%. Ah, ele me traiu. Ah, ela me traiu. Tá, e o que aconteceu para chegar nesse ponto? 50% de cada um. Então, é necessário que vocês consigam trocar de cadeiras e entender o que acontece dentro do outro. Sejam empáticos e principalmente com o filho de vocês. Não desconte no filho de vocês coisas que não dizem respeito a eles. Então, é importante que vocês deem sim segurança emocional para o filho de vocês. Antes disso acontecer, vou pontuar algumas coisas aqui. Antes dessa separação acontecer, é importante que seja dito de forma clara, o mais sincero possível. Lembra, o discurso ele tem que ser segue, sucinto, específico e generoso. Não tem muito para falar. Porque quanto mais você fala, você mais se enrola, mais se justifica. Simples. Nós somos um casal. Quando homem e mulher, nós nos escolhemos. Não tem mais liga, não tem mais homem e mulher aqui. Tem pai e mãe. Isso não vai se perder nunca. Então, é importante você considerar isso quando você for falar com os filhos de vocês. Procure ser claro, trabalhando isso como uma nova forma de estar olhando para essa estrutura familiar, que vai continuar sendo sempre uma família.
né, entre aspas, aí, vão criar novas famílias, né, mas assim, é uma família, vocês têm um vínculo para sempre. Então é bastante importante, lembrando sempre de considerar a idade de cada um, né? Eu acho que um adolescente você vai conseguir com certeza explicar melhor essa questão do homem e mulher, um pré-adolescente também, as crianças pequenas, não precisa falar muito, não vão estar entendendo muito, mas também não precisa inventar, não precisa medir, não precisa se desculpar, não precisa, vocês são exemplos. Então, é assim, a questão não é que um não ama mais o outro. A questão é que não tem mais o relacionamento do casal. Nós temos um relacionamento com vocês enquanto pais e isso vai ser para sempre. Se você falar, eu não amo mais o papai, ela não me ama mais, você pode deixar seu filho inseguro. Então, evitar essas expressões, acho que não é tão necessário, né? Não vincula o quanto você ama um, o quanto que você ama o outro, porque a criança acaba meio que se confundindo, né? É mais o quanto que nós, enquanto casal, não conseguimos mais estar juntos, né? Nós vamos continuar sempre sendo pais. Isso é o que tem que ser falado, né? Outra coisa muito importante, eu já comentei, mas assim, evitar falar de um, de outro, de rancor, de falar, porque seu pai é isso, porque seu pai é aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o que. Lembra, seu pai, metade é dele, e ele tá aqui. Então você tá falando mal de mim também. Então, o que você tiver que falar, você fala com seu ex-marido, você fala com a sua ex-mulher, não contamina. Então, o pai, mãe é mãe. Não adianta você ficar tirando isso. Então, respeita seu filho. Seja cordial com seu ex-parceiro. Isso é bastante importante, porque isso vai gerar angústia se você não fizer isso, tá? É do direito dos pais verem os filhos. Então, ninguém tem direito de deixar isso acontecer. A não ser, claro, que tenha alguma medida restritiva, que tenha alguma orientação diferente, é bastante importante que eles possam ter acesso à figura do pai ou da mãe, que cada um vai ficar, não sei quem que fica com quem, mas geralmente ficam com as mães, né? Então os pais podem ter livre acesso a essa criança. Não leve o rancor que você tem do seu ex-marido para a relação com o seu filho, tá? Trabalhar sempre com amorosidade, trabalhar sempre com carinho e principalmente com relação a você. Porque se você não for carinhosa com você, se você não for amorosa com você, se você ficar lá se pilhando na culpa, que eu devia ter feito isso, porque eu não fiz isso, porque isso, aquilo, aquele outro, não vai resolver, já aconteceu. Evite isso, evite se repreender, evite de ser carinhosa com você, seja amável com você. Isso é bastante importante. E outra coisa, gente, outra coisa que é muito importante, que a gente não deve fazer com o filho de jeito nenhum, é pegar o seu filho como sendo seu amigo, sendo seu confidente. Você desestrutura emocionalmente seu filho, você desestrutura e gera um estresse infantil. Isso se chama abuso infantil, abuso emocional, desculpa. E isso futuramente vai gerar uma criança estressada, vai gerar um adulto estressado e uma criança estressada. Que tem até estudos que no cromossomo, tem a cabecinha do cromossomo, chama telômero. Os telômeros encurtam e aumenta o nível de estresse, não precisa. Se tem problema, se contrata uma psicóloga, vai falar com uma amiga, mas o seu filho não é seu confidente, não é para falar para ele coisas, não é para estar descascando seu parceiro, sua parceira em cima de filho. Isso não é função de filho. É muito importante também que a criança tenha sua rotina dentro do possível, porque isso é muito complicado para a cabecinha deles. Pega a malinha, vai pro pai, volta pro pai, vem para cá, eu tenho 2 casas, eu tenho 3 casas, porque daí fica na casa do vô, fica na casa da outra avó. É uma loucura na cabeça das crianças. Então é muito importante tentar, na medida do possível, tá criando rotina, porque eles sofrem muito com isso, né? E sempre demonstrar amor para os seus filhos, com diálogo, com respeito, deixando claro que essa questão da família precisou ter uma reestruturação, mas eles continuam ali, vão colaborar, vão construir, ter uma visão positiva dos relacionamentos. Então, é importante, porque quando você faz isso, você desenvolve nos seus filhos uma visão saudável das relações. Senão, eles vão crescer achando que não vale a pena investir em relacionamentos, e não é verdade. Eu vejo dessa forma, quando a gente fala de cuidar de filhos,
quando a gente fala de separação, o principal, resumidamente, não detona a imagem do seu parceiro, do seu ex-parceiro. É bastante importante você acolher comportamentos disruptivos que seu filho possa vir a apresentar. Então, ou ficou irritado, ficou nervoso, começou a ter atitudes que não tinham antes, seja empático. Agora, de nada disso adianta se você, mãe, não cuidar de você. Por que eu falo mãe? Serve para pai também, mas geralmente as crianças ficam com os pais. Então é imperativo que você cuide de você, que você cuide da sua criança interior. Por quê? Porque a sua criança vai estar na dor, a sua criança vai estar triste, a sua criança vai estar com raiva, a sua criança vai estar com medo, a sua criança vai estar tendo que enfrentar situações que antes não tinha que enfrentar. Então, se você, enquanto mãe, não se acolher, fica difícil você cuidar dos seus filhos. Né? E seus filhos não são seus confidentes. Eu acho que isso é fundamental. Começou a perceber irritabilidade, começou a perceber desconforto, começou a perceber que está dormindo mal, tristeza, choro excessivo, desânimo, procura ajuda. Não deixe de procurar ajuda. A gente não é super-homem. Agora, eu posso garantir para vocês uma coisa. A gente se supera e a gente se descobre dentro desses processos de caos, né, que a gente acha que é o fim do mundo, que acabou tudo, que eu não vou ter saídas, a gente se descobre, se transforma e voa. É isso que eu desejo para vocês. Então, cuidem dos seus filhos dessa forma, alinhando sempre com eles que a família foi remodelada, não detona a imagem do pai, nem da mãe da criança. Abre espaço para conversar sobre o que acontece no mundo interno dos seus filhos. É imperativo isso, gente, que vocês tenham um ambiente seguro. Usa bastante o que a gente fala do saquinho das emoções. Aqui dentro tem o quê? Tem as 5 emoções básicas, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. Então, o que acontece aqui? Se eu tô falando de raiva, eu tenho que dar abertura para ela, para a criança ficar brava, ficar irritada. Precisa saber como eu te ajudo com relação a isso. Quando eu tô feliz, não precisa falar muito, né? Quando eu tô alegre, que bom. Mas quando eu tô com medo, o que eu preciso? Quando eu tô triste, o que eu preciso? Então, gente, para ter uma vida de alegria, uma vida satisfatória, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me tratar com amorosidade. Se eu não me trato com amorosidade, eu não vou conseguir tratar meus filhos com amorosidade. Porque eu vou virar um monstro, eu vou ficar brava, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar irritada, eu vou estar com todo aquele meu cansaço, toda aquela coisa que eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que isso, tenho que aquilo. A gente precisa cuidar, tem que trabalhar essa bolinha azulzinha aqui, onde tem todos os conceitos éticos e morais. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser esforçada, eu tenho que ser apressada, eu tenho que agradar todo mundo. Você não dá conta, você não é Mulher Maravilha. Então, se trate com amorosidade. Depois, eu preciso que vocês ensinem o filho de vocês a estar entendendo o que eles fazem quando estão tristes, o que eles fazem quando estão com raiva, o que eles fazem quando estão com medo, o que é preciso fazer quando eu tô com medo, com raiva e tristeza, o que eu posso fazer por mim. Então, ensina seus filhos, mas primeiro vocês têm que saber o que vocês vão fazer com vocês. E por último, se eu não souber de nada disso, eu não vou conseguir buscar o que eu quero que vocês tenham, que é alegria, com qualidade de vida profissional, afetiva, social e cuidando da saúde de vocês. Então, para pais que se separaram, a dica é: cuidem de vocês primeiro, cuide da criança de vocês, porque quem se separou foi um homem e uma mulher, e não uma criança, um homem, um menininho e uma menininha. Então, quando vocês estiverem batendo boca, lembra disso. Putz, é minha criança que tá chateada, é minha criança que tá ferida, é minha criança que tá triste. Chama o adulto. Qual é o meu problema? Como eu resolvo? Sai do triângulo dramático, vai pro triângulo da realização e começa a passar esses conceitos pros seus filhos. Começou a apertar, começou a ficar irritado, começou a ficar nervoso. Para tudo. Você não é super-homem. Fala pros teus filhos. Eu preciso de um tempo. Me dá um minutinho, eu já volto. Eu preciso resolver isso. E se não der, você vai precisar, na medida do possível, contar com a ajuda de alguém, seja um profissional de saúde, seja um profissional da área
saúde, que eu digo, ou alguma medicação, ou não necessariamente uma terapia, mas cuida da saúde emocional de vocês, ok? Bom trabalho. Eu falo para vocês que é super possível, não é fácil, mas é possível. Então, vamos embora. Cuida da criança interna de vocês, que já é meio caminho andado. A gente se vê.